Então, boa tarde, galera. A gente está aqui, então, nessa terça-feira. Uma galera já estava com a gente ontem, algumas pessoas não estiveram presentes, então, bem-vindos. A gente está aqui na nossa terça-feira, começando o nosso segundo dia de evento, e aí a gente vai ter a Gabriela Matos, a Gabi do Minervas, para conversar com vocês sobre o conteúdo de mulheres em TI. Gabi, pode ir? Boa tarde, gente. Ô, Larissa, você quer que eu dê uma tolerância um pouco maior para as pessoas que receberam e-mail agora, por conta do erro? Pode ser, melhor. A gente espera até 1h10. Tá, ok, gente, 1h10 então, sem falta. Se quiser ir colocando a sua tela aí, só para testar. Tá. Então, gente, já deu 1h10. Vamos começar então com a apresentação, porque essa é um pouquinho maior que a de ontem, tá? Posso começar? Pode sim, Gabi. Vai lá. Show. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês, né, por estarem aqui hoje, fazendo esse evento ser possível. Ontem também foi um dia muito especial. O evento começou ontem, foi um dia muito especial. Eu quero agradecer a todo mundo que também estava ontem e retornou hoje. E hoje o nosso assunto vai ser sobre mulheres em TI. E vamos começar.
O meu nome é Gabriela Matos, eu sou criadora de conteúdo do Minerva Digitais e hoje o nosso papo vai ser sobre mulheres em TI. Antes de nomes como Alan Turing, Steve Jobs e Bill Gates, a computação era uma área ocupada por mulheres, sendo elas as criadoras de diversas tecnologias e linguagens de programação que conhecemos hoje. Essa informação pode causar espanto nos dias de hoje, em que a área de tecnologia é ocupada majoritariamente por homens. Mas essa era a realidade em 1974, quando a primeira turma de ciência da computação do IME se formou. Essa turma contava com 20 alunos, sendo 14 mulheres e 6 homens, ou seja, 70% da turma era composta por mulheres. Já a turma de 2016, que contava com 41 alunos, tinha apenas 6 meninas, ou seja, 15%. E foi exatamente isso que aconteceram com as turmas a partir de meados dos anos 80. O número de mulheres foi diminuindo cada vez mais, e isso não aconteceu só na USP. Entre as décadas de 1970 e 1980, houve uma grande inversão nos gêneros da área de tecnologia no mundo todo. E hoje, embora as mulheres estejam retornando aos poucos à área da tecnologia, tanto nas universidades quanto no mercado de trabalho, o número de vagas ocupadas por mulheres são bem menores em comparação ao número de vagas ocupadas por homens. E esses números geram um questionamento. O que aconteceu? Aqui nesse primeiro gráfico, a gente está falando da primeira turma de ciência da computação do IME e da USP. Aqui, como eu disse, em meados de 1980, o número de mulheres começou a decrescer e o de homens a crescer. Aqui, nesse outro gráfico, a gente pega de 2010 a 2017 e mostra que apenas 25% dos graduandos eram mulheres, tanto na área de computação, que é esse primeiro gráfico aqui, roxinho menor e o roxinho mais escuro maior, e aqui nas áreas da engenharia. Aqui, como eu falei, as mulheres estão começando a retornar à área da tecnologia, mas muito, muito, muito lentamente. Esse gráfico também pega de 2010 a 2017 e só um momento. E em 2010, o número de homens para cada mulher era de 4 homens para cada mulher. Em 2017 já é 3 homens para cada mulher. Ainda é muito baixo, mas a gente consegue ver uma mudança. E por que as mulheres se tornaram minoria? Então, entre as décadas de 1970 e 1980, exatamente quando houve a inversão dos gêneros, surgiu o computador pessoal. As empresas como IBM e Apple popularizaram o uso de máquinas pessoais com principalmente a finalidade dos jogos. Segundo alguns professores e pesquisadores que acompanharam essa transição, nesse momento o computador ganhou a marca de masculinidade que o acompanha até hoje. Nesse gráfico, a gente consegue ver, esse gráfico ilustra bem essa queda brusca no número de mulheres em cursos de computação em relação aos cursos de medicina, direito e física nos Estados Unidos. A partir do momento em que a tecnologia ganhou o rosto masculino, as mulheres foram cada vez mais perdendo interesse na área por conta do ambiente altamente machista que se formou. O número de relatos de assédio era grande, e ainda é, além, é claro, de todo o preconceito existente por ser coisa de homem ou por ser muito difícil para mulheres. Mas então, ainda que o número de mulheres na área da tecnologia tenha diminuído muito, não podemos esquecer que foi graças a grandes pioneiras que hoje existe a informática como a gente conhece. Mulheres que foram além das dificuldades e quebraram todas as barreiras que lhe foram impostas e hoje devem ser lembradas como símbolo de força e honradas por seus feitos. Agora a gente vai falar um pouquinho delas. Bom, nada mais justo do que a gente começar com a mulher conhecida por ser a primeira programadora da história. Ela criou o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, se tornando a primeira pessoa a escrever um código. Ada nasceu em Londres em 10 de dezembro de 1815 e, em sua juventude, trabalhou com o cientista Charles Babbage, participando assim de seu projeto sobre a máquina analítica, que foi a primeira máquina da história que pôde ser programada para executar comandos de qualquer tipo. Em 1842 e 1843, Ada traduziu um artigo italiano sobre o motor e completou o estudo com suas observações. Essas notas continham um algoritmo criado para ser processado por máquinas, sendo considerado o primeiro programa de computador já criado. Precisamos perceber que a nossa sociedade atual
não seria repleta de computadores e smartphones se Ada não tivesse sido tão brilhante na elaboração do primeiro algoritmo da história, porque isso abriu portas para os demais cientistas aprimorarem esses conceitos e desenvolverem novas tecnologias. As notas de Ada ficaram marcadas como a primeira descrição de um computador e de um software. Seu reconhecimento como pioneiro da computação só surgiu após Alan Turing ter feito referência a seu trabalho. Em sua homenagem, a jornalista Sean Sharman criou o Ada Lovelace Day, que acontece toda segunda e terça-feira do mês de outubro, para com o intuito de festejar e espalhar mundo afora as conquistas das mulheres na ciência. A próxima mulher que a gente vai falar é a Mary Kennedy Keller. Ela foi uma freira nascida nos Estados Unidos, em 1913, que dedicou sua vida às ciências da computação, sendo a primeira mulher da história a receber um doutorado nessa área. Em 1958, Mary passou a trabalhar em uma oficina de ciência da computação na Fundação Nacional de Ciência nos Estados Unidos, que ficava no Dartmouth College, onde participou do desenvolvimento da linguagem de programação BASIC. Essa linguagem foi utilizada por décadas com fins didáticos, até ser substituída pelo Pascal, por ser mais arrojado e seguro. Envolvida com didática, educação e ensino, Mary enxergou o potencial nos computadores para se tornarem uma ferramenta educacional em prol do desenvolvimento humano. E em 1965, logo após adquirir seu doutorado, a irmã fundou um departamento de ciência da computação na Universidade Clark, onde permaneceu atuando como diretora até falecer em janeiro de 1985. As previsões da irmã se concretizaram, porque hoje a gente vive uma época em que a computação é altamente utilizada em instituições de ensino e fins didáticos. A próxima mulher que vamos falar é Dorothy Vaughan. Ela foi a primeira supervisora negra da NACA, Comitê Nacional de Aconselhamento sobre a Aeronáutica, que agora é a NASA. Ela nasceu no Texas em 1910 e entrou na Universidade de Wilberforce, em Ohio. No auge da Segunda Guerra Mundial, Dorothy deixou seu trabalho como professora e começou a trabalhar no Laboratório Aeronáutico Memorial Langley, onde a princípio era apenas um emprego temporário. O laboratório onde trabalhava começou a contratar mulheres negras para atender a crescente demanda por processamento de dados de pesquisa aeronáutica. Assim, Dorothy trabalhou na unidade segregada West Area Computing, com um grupo composto por matemáticas negras que eram obrigadas a usar instalações separadas para refeições e banheiros. Mas isso não as desanimou. Dorothy e as outras mulheres se dedicaram muito para que o grupo gerasse ótimos resultados e conseguiram se destacar, pois contribuíram com praticamente todas as áreas de pesquisa de Langley. Em 1949, Dorothy Vaughan foi promovida a liderar o grupo, fazendo dela a primeira supervisora negra da NACA. E em sua liderança, ela persistiu na inserção das mulheres negras em todas as áreas de pesquisa, lutando por igualdade salarial e direitos. Em 1958, a NACA mudou seu nome para NASA e começou a utilizar uma nova tecnologia da IBM, um computador que poderia fazer cálculos mais rápido do que a mão. E isso colocava em risco o trabalho das mulheres matemáticas, incluindo o de Dorothy. Mas Dorothy decidiu aprender sozinha a programar em Fortran, esses novos computadores, e depois ensinou as mulheres de seu departamento. Assim, garantiu o emprego da sua equipe e supriu as necessidades da nova equipe de computação da NASA. Pelo seu incrível trabalho de sua equipe, além de toda a luta por direitos iguais, Dorothy é considerada uma das mentes mais brilhantes da NASA até hoje. Em 2017, foi lançado o filme Hidden Figures, Estrelas Além do Tempo, que conta a história de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, incríveis mulheres negras que lutaram e contribuíram muito com o programa espacial dos Estados Unidos. Agora a gente vai falar um pouquinho dessas outras mulheres que estão aqui junto com a Dorothy e fizeram parte do filme Hidden Figures. A próxima é Katherine Johnson. Assim como Dorothy, Katherine foi uma das matemáticas da NASA retratadas em Estrelas Além do Tempo. Katherine foi uma das mulheres negras que formavam uma equipe no Centro de Pesquisa Langley para calcular a trajetória dos primeiros lançamentos espaciais. Além disso, ela foi a primeira mulher negra a integrar um curso de pós-graduação. Ela nasceu em 26 de agosto de 1918, e sua mente brilhante lhe fez avançar mais rápido na escola do que as outras crianças, pois aos 10 anos ela já cursava o ensino médio
e aos 18 se formou com honras máximas em matemática e língua francesa na West Virginia State University. Em 1953, sua carreira na NASA começou. Ela entrou na divisão das mulheres negras de matemáticas comandada por Dorothy Vaughan. Na segunda semana de trabalho, Catherine foi alocada para trabalhar na análise de dados e voos de teste e acidentes aéreos e trabalhou lá durante mais 4 anos. Em 1957, ela passou a integrar o Núcleo de Força-Tarefa Especial, divisão responsável pelos projetos que enviaram o homem ao espaço. Um dos seus feitos mais famosos aconteceu em 1962, durante a preparação da missão de John Glenn. Johnson foi chamada às pressas para confirmar à mão os cálculos feitos pelo computador da IBM. O pedido para que ela confirmasse os cálculos foi do próprio John Glenn, que estava preocupado em apostar a sua vida com os dados fornecidos por uma máquina. E então deixou claro que só ia dar continuidade à missão se Catherine desse seu aval. A missão de Glenn foi um sucesso e deixou os Estados Unidos novamente na dianteira da corrida espacial. Para quem não sabe, John Glenn foi o primeiro homem a ir para o espaço. O primeiro homem americano a ir para o espaço. Foram também os cálculos de Catherine que ajudaram na missão Apollo 11 a ter sucesso, e Neil Armstrong a pisar na Lua em 1969. Depois de trabalhar por 33 anos em Langley, ela se aposentou em 1986. Aos 97 anos, Catherine recebeu das mãos do presidente Obama a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração que um civil norte-americano pode receber. E ela morreu esse ano. A próxima mulher é Mary Jackson. Aqui na foto, a primeira foto tá cortando um pouco o nome dela. É Mary, tá, gente? Ela também foi uma das matemáticas retratadas no filme Estrelas Além do Tempo, e a primeira mulher negra com um cargo de engenharia na NASA. Ela nasceu em Hampton em 1921 e se formou no Hampton Institute com dupla graduação em matemática e em ciência física. Em 1951, Mary conseguiu um emprego na NACA, em Langley, Virgínia. Começou seu trabalho na agência como matemática, e em 1953 ela foi para outro setor da NACA, o Compressibility Research Division. Com todo o ambiente de desigualdade e segregação, Mary pensou em se aposentar, mas foi convidada a trabalhar com os engenheiros do túnel de vento, onde testavam fuselagens de futuros aviões e foguetes. Para se tornar uma engenheira efetiva ali, Jackson tinha que fazer cursos complementares à noite. Ela precisou então ir à justiça para ganhar autorização especial para frequentar a Hampton High School e fazer aulas com os brancos. Ao concluir o curso, Mary foi promovida a engenheira espacial, tornando-se a primeira mulher negra engenheira da NASA. Logo depois disso, ela se tornou especialista no trabalho com túneis de vento e análise de dados de aeronaves experimentais. Ela se aposentou em 1985 e faleceu em 11 de fevereiro de 2005, deixando sua marca na história da luta pelos direitos da mulher, dos negros e das demais minorias. Agora a gente vai falar das garotas ENIAC. Nesse caso, não vai ser apenas uma mulher, vão ser 6 mulheres, conhecidas como as garotas ENIAC. Ruth Tiedemann, Frances Spencer, Betty Hubleton, Marilyn Meltzer, Kay Antonelli e Jean Bartik. Foram as 6 mulheres, entre tantas, que fizeram contribuições fantásticas para a tecnologia que usamos hoje. Tudo começou na Segunda Guerra Mundial, por uma equipe composta por mulheres conhecida como as computadoras. Elas faziam cálculos à mão para traçar a trajetória de mísseis, mas esses cálculos levavam em média 30 horas para ficarem prontos. Assim, nasceu o Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC, uma máquina que podia realizar equações em menos tempo. As 6 computadoras citadas acima foram escolhidas para descobrir como essa máquina, que ocupava um andar inteiro da Universidade da Pensilvânia, funcionava. Programar o primeiro computador da história significava escrever toda a lógica no papel, reproduzi-la fisicamente com extrema precisão, plugando e desplugando cabos e alternando interruptores, e documentá-la nos mínimos detalhes para que pudesse ser reutilizado no futuro. E configurar um único programa levava várias semanas.
Depois de algum tempo, elas perceberam que a melhor forma de usar o ENIAC para determinar a trajetória dos mísseis era quebrar o cálculo em partes menores, que podiam ser executadas uma de cada vez. E como todo programador, as mulheres do ENIAC também corrigiam bugs. Mas isso era algo tão comum que elas desenvolveram métodos para descobrir rapidamente qual componente estava danificado. Depois de alguns meses, o trabalho foi recompensado. Os cálculos balísticos que levaram 30 horas para ser resolvidos começaram a ser resolvidos em 15 segundos pelo ENIAC. O ENIAC funcionou durante 10 anos e as 6 computadoras tornaram-se as primeiras programadoras profissionais, primeiras professoras da programação moderna e as inventoras de ferramentas que abriram caminho para o software como conhecemos hoje. A próxima pioneira, é Carol Shaw. Ela é conhecida por ser a primeira desenvolvedora de jogos eletrônicos. Ela é a primeira mulher a trabalhar na indústria de games, sendo uma das principais pioneiras para a igualdade de gêneros nesse segmento. Shaw nasceu em 1955 na Califórnia, e quando estava no ensino médio começou a se interessar pelo universo dos computadores e games. Ela entrou para a Universidade da Califórnia e graduou-se em Engenharia Elétrica, e também em Ciência da Computação em 1977. Além disso, fez mestrado no segundo curso em Berkeley. Já em 1978, se tornou a primeira mulher a desenvolver um jogo eletrônico em toda a história. Após passar rapidamente pela Tandem Computers, Shaw foi contratada como engenheira de software pela Atari, e lá desenvolveu seus 2 primeiros jogos, Polo e 3D Tic-Tac-Toe, ambos para Atari 2600. Saindo da companhia, Shaw foi trabalhar na Activision, e lá desenvolveu seu game de maior sucesso, River Raid, considerado um clássico e um dos jogos mais populares da sua época. Em 1984, Shaw saiu da Activision e voltou a trabalhar na Tandem. Nessa companhia, a desenvolvedora deixou de lado sua experiência com games para atuar mais como cientista da computação, trabalhando com programação na linguagem Assembly. Em 1990, Carol se aposentou antes da terceira idade, graças ao imenso sucesso de River Raid, e passou a realizar trabalhos voluntários em ONGs relacionadas à tecnologia até 2001. Atualmente, ela vive uma vida tranquila na Califórnia com seu marido. Gente, a gente acabou de falar de alguns principais pioneiros da computação na área da tecnologia. Em diferentes segmentos da tecnologia, né? Jogos, educação, espacial, enfim. Mas além dessas importantes mulheres que fizeram grandes contribuições no passado, é importante a gente citar também mulheres que vêm conquistando espaço e se destacando nesse ambiente que ainda é muito machista atualmente. E agora a gente vai falar de algumas mulheres atuais. Vamos começar com a Ursula Burns. Ela é a primeira mulher afro-americana a chefiar uma empresa das 500 maiores empresas em todo o mundo, de acordo com a Global Fortune. Ela é bacharel em engenharia mecânica pela Universidade de Nova York e tem mestrado em ciências de engenharia mecânica pela Columbia University. Ela trabalhou na Xerox durante toda a sua vida, de estagiária a presidente. Ela também trabalha com aconselhamento de liderança para a comunidade educacional e organizações sem fins lucrativos, incluindo o FIRST, que é para inspiração e reconhecimento da ciência e tecnologia, MIT, Comitê Olímpico dos Estados Unidos, entre outros. Ela também é fundadora do conselho diretor de Change the Equation, que se concentra em melhorar o sistema educacional dos Estados Unidos em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Em março de 2010, o então presidente Obama nomeou Burns vice-presidente de seu conselho de exportação. E em 2017, foi anunciada sua posição no corpo de diretores da Uber. E em 2018, ocupou o 9º lugar da Forbes na listagem de top 50 mulheres mais influentes no mundo da tecnologia. A próxima que a gente vai falar é Virginia Rometty. Ginny Rometty, como é conhecida, é uma executiva de negócios estadunidense e foi a primeira mulher a ser líder da IBM, onde foi Chairwoman e CEO de 2012 até abril desse ano. Ginny graduou-se na Universidade Northwest University com honras, tornando-se bacharel em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica.
Antes de se tornar presidente e CEO, esteve nas posições de vice-presidente sênior e executiva de vendas, marketing e estagiária na IBM. Ela já foi indicada pela revista Fortune como uma das 50 mulheres mais poderosas dos negócios por 8 anos consecutivos, ficando em primeiro lugar em 2012. E também esteve em 15º lugar na listagem de 100 mulheres mais poderosas do mundo na revista Forbes. Agora a gente vai falar de Joy Buluwangwini. Ela é uma cientista da computação do MIT e trabalha para que os softwares de reconhecimento facial também sejam eficientes para as mulheres e homens de pele escura. Ela nasceu no Canadá e cresceu nos Estados Unidos, mas tem ascendência africana do país de Gana. A trajetória de Joy se inicia no Georgia Institute of Technology, onde estudou ciência da computação. Também cursou aprendizado e tecnologia na Universidade de Oxford, e ao longo dos estudos colecionou prêmios e títulos. Como pesquisadora do MIT, um dos mais importantes institutos de tecnologia do mundo, ela foi pioneira em técnicas que agora estão conduzindo pesquisas e aplicações a uma maior transparência no uso da tecnologia de análise facial. Lá, ela conduziu o projeto Gender Shade, no qual avaliou a precisão dos produtos de inteligência artificial no que diz respeito ao gênero. A avaliação tinha como foco medir as taxas de erros dos serviços de reconhecimento facial. Em 2017, ela recebeu o grande prêmio na categoria profissional no concurso Search for Hidden Figures, vinculado ao lançamento do filme Hidden Figures em 2016. O concurso teve como objetivo ajudar a descobrir a próxima geração de líderes femininas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Em 2019, ela também foi listada na lista dos melhores líderes do mundo da Fortune Magazine. A revista também a chamou de consciência da revolução em inteligência artificial. A próxima mulher que a gente vai falar é a Susan, que é CEO do YouTube desde 2014 e é conhecida por ser uma das empresárias de maior sucesso da atualidade, sendo assim referência principalmente no campo digital. Ela tem formação em filosofia e história e mestrado em ciência e economia pela Universidade da Califórnia e em administração de empresas pela UCLA, mas a computação passou a ser uma das suas paixões. Em 1998, Larry Page e Sergey Brin alugaram a garagem de sua casa para criar o Google, e ela se juntou à dupla ao se tornar a primeira gerente de marketing da multinacional. Susan foi fundamental para o crescimento da empresa, principalmente por seu papel na criação de produtos como o Image e o Books. Além disso, ela é uma das gerentes de criação do AdWords, AdSense, que é a segunda maior fonte de rendas do grupo, DoubleClick e Google Analytics. Ela também é considerada para muitos a publicitária mais importante da história do Google. Ela figura com frequência na lista de mulheres de maior relevância no mercado. Assim, já apareceu por 4 anos na lista de mulheres mais poderosas da Forbes e também na lista de mulheres mais poderosas nos negócios da Fortune. Agora a gente vai falar da Marisa Ann Mayer. Marisa é uma cientista da computação estadunidense graduada pela Universidade de Stanford. Tanto na graduação quanto no mestrado, seu campo de pesquisa foi a inteligência artificial. Ela é executiva de tecnologia da informação e cofundadora do Lumi Labs. Já foi vice-presidente de serviços geográficos e locais do Google, onde esteve presente nos desenvolvimentos de algumas das suas ferramentas mais importantes, como Google Imagens, Google News, Google Maps, Google Books e Gmail. Ela foi nomeada pela lista anual da revista Fortune de 50 mulheres mais poderosas em negócios na América em 2008. Aos 33 anos, ela era a mulher mais jovem já listada. Enfim, gente, como a gente observou nessa apresentação, o número de mulheres hoje nas áreas voltadas à tecnologia é muito inferior ao número de homens, e muito disso vem da associação da computação ao universo masculino. Por isso é importante lembrar que a computação também já foi ocupada por muitas mulheres, que também foi graças a elas que a computação se tornou o que conhecemos hoje
e que, mesmo em menor quantidade, as mulheres ainda são influentes e continuam contribuindo para o avanço da tecnologia. Assim, precisamos incentivar meninas e mulheres a ingressarem e se manterem na área, usando essas mulheres tão importantes para a história do desenvolvimento tecnológico como incentivo para reverter esse quadro de minoria e mostrar que a computação é um lugar para todos. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a vocês por chegarem até o fim da apresentação. E agora abrir o bate-papo para quem quiser fazer alguma pergunta, compartilhar alguma vivência, fazer um comentário, acrescentar alguma coisa. Obrigada. Obrigada, Arthur. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Luana. A galera é muito fofinha. Pô, Gabi, bem, então, ninguém tá perguntando nada, eu vou começar perguntando. Eu acho que uma parada não é nem uma pergunta, né? Mas acho que é muito legal a gente compartilhar. Até aquela conversa que a gente teve de quando estava montando a apresentação sobre a atualidade das mulheres na computação, né? Você falou que você estava pesquisando sobre mulheres referências na área de computação, mas muitas delas não necessariamente tinham formação de computação, né? E, enfim, eu acho isso muito doido e acho que para você também comentar um pouquinho sobre isso. O que você quer que eu comente? Eu não entendi. Boa, Gabi. Mas para comentar sobre essa pesquisa mesmo, sobre como você estava vendo várias mulheres que eram referentes na área de computação, mas não são formadas em computação, entendeu? E como isso às vezes pode tanto ajudar as mulheres a entrar na área, a afastar, enfim. Show? Show. Quando eu estava pesquisando essa parte das mulheres atuais, eu usei como referência essas listagens que eu falei, da Forbes, da Fortune, de mulheres mais influentes atualmente na tecnologia e tudo mais. E aí eu só percebi mesmo que algumas delas não tinham formação em computação quando eu estava já de fato escrevendo o trabalho, que foi o caso da Burns e da Susan. A Susan tem a ver com economia, ela se formou em economia, história e filosofia, mas ao longo aí da trajetória dela, ela acabou se apaixonando pela computação, fazendo parte do Google, aprendendo mais lá dentro, criando ferramentas que hoje são muito importantes. A Burns também, ela é formada em mecânica, mas ela trabalha na Xerox, que é uma empresa de tecnologia. E eu não sei se eu citei, acho que eu citei. Ela só trabalhou na Burns a vida dela toda. Ela começou como estagiária até presidente. Então, com certeza, ela deve ter aprendido, né, sobre computação. Ela deve ter aprendido muito lá dentro, acrescentado e entrado nessa área. Eu acho que ela gostou, né, para ela de estagiária e até presidente. Enfim, eu acho importante isso, porque não necessariamente as mulheres que hoje estão envolvidas com computação começaram nessa área. Elas podem ter encontrado a computação no meio do caminho. E eu acho que é importante a gente falar sobre computação, e eu acho que é importante a gente abrir caminho para essas mulheres entrarem, sabe? Mesmo que elas não tenham feito a faculdade nessa área. Eu acho que é importante a gente incentivar a entrada de mulheres tanto desde a faculdade, desde o ensino médio, quanto depois também. Porque, né, gente, a pessoa pode acabar gostando, acabar acrescentando muito, como essas mulheres fizeram, e se apaixonarem, se encantarem pela computação. Se for um ambiente muito fechado e que não aceita muitas mulheres, como é hoje, um ambiente muito machista e tudo mais, essas colaborações dessas mulheres que entraram depois poderiam não ter acontecido. Então, eu acho que foi bem legal. Isso. Ok? Beleza, Gabi. Agora surgiram mais perguntinhas no chat. Tá, peraí. Quer que eu vá lendo pra ti? Ou você acha melhor você ler? Não, pode deixar que eu vou lendo. Beleza. É porque meu namorado tá aqui do meu lado e ele tá acompanhando a apresentação. Aí ele também tá me mostrando as perguntas pelo celular. Eu tô olhando no computador, tô olhando no celular. Multitarefas. Sim. A minha apresentação. Na sua pesquisa você descobriu
E por que é tido como coisa de homem? Então, respondendo à pergunta da Lara Ribeiro. A meia apresentação. Nas suas pesquisas você descobriu o porquê é tido como coisa de homem? Então, Lara, isso começou, como eu disse, na época que foram criados os computadores pessoais. Porque essa ideia de. Eu não sei porquê, para te falar a verdade. Essa ideia de jogo criou muito o rosto masculino. De que homens jogam mais. Porque, assim, não sei se você acompanhou a palestra de ontem, né, do feminismo. Infelizmente, foi criado que as mulheres, desde meninas, fazem mais as tarefas domésticas do que os homens. Então, eu acho, assim, que os homens, quando meninos, acabam tendo mais tempo livre mesmo do que as meninas, por conta de todas essas tarefas que as mulheres meio que são impostas a fazer, né, desde pequenas. E aí, pela grande adesão dos homens aos jogos, eu acho que isso acabou ganhando muito a cara masculina, sabe? Porque eu acho que as primeiras empresas apostaram nisso, né? No jogo e tudo mais. E como os homens aderiram muito, pegaram muito essa ideia, elas foram fazendo cada vez mais jogos voltados a homens. Tanto que se você prestar atenção, muitos jogos assim de luta e tudo mais, quando tem mulher, são mulheres quase de biquíni. Lutadoras quase de biquíni, ou então na floresta de biquíni. Então é muito assim voltado para o público masculino mesmo, a gente consegue ver. Agora que as coisas estão mudando, que as mulheres estão participando mais, que as mulheres estão entrando mais nesse universo dos jogos, tanto com esses campeonatos aí que tem de LOL, de um monte de jogo, estão surgindo equipes femininas e tudo mais. Mas quando surgiu os jogos, surgiu com uma cara masculina. E eu acho que esse estigma aí que começou lá na criação dos computadores pessoais foi seguindo até hoje. Ok? Respondendo a pergunta da Luana Souza. Peraí. Olha, Luana, qual a mulher mais conhecida na área de tecnologia do Brasil? Eu vou te falar a verdade, com muita vergonha. Eu não sei. Aqui no Brasil, mesmo, eu não sei. Porque, de verdade, eu não vejo muito essas notícias na televisão, eu não vejo muito essas notícias nos jornais. Pode ser que eu esteja mal informada, sabe? Mas quando eu pesquisei, quando eu comecei a pesquisar, eu não vi nenhuma, assim, que apareceu de primeira para mim do Brasil. Todas que apareceram, assim, de primeira, no top 10, a maioria eram europeias. E eu fui tentando sair aí do europeia, peguei a Joy, que é canadense, mas ela tem origem africana. Quando eu também estava fazendo a pesquisa, eu achei outra mulher que era a Cher Young. Eu só não citei ela é asiática, eu só não citei ela porque depois pesquisando eu comecei a ver que ela tinha envolvimento com grupos homofóbicos, então eu descartei. Mas brasileira eu não achei. E, sinceramente, agora que você falou, eu não me atentei mesmo a procurar especificamente do Brasil, sabe? Eu fui vendo as que foram mais aparecendo para mim, fui pesquisando a história delas e tudo mais. E realmente, nenhuma delas era brasileira, que eu vi. Então, desculpa, eu vou tentar procurar mais sobre isso, tá? E acrescentar talvez na apresentação quando a gente for mandar para vocês. Hum, Adorei a apresentação. Gostaria de saber se tem indicações de filmes inspirados em mulheres ou que fale sobre o feminismo, além desses filmes Estrelas Além do Tempo, que é fantástico. Cara, respondendo a pergunta da Isabela Linhares, ela falou: Adorei a apresentação. Gostaria de saber se tem indicação de filmes inspirados em mulheres ou que fale sobre feminismo, além desses filmes Estrelas Além do Tempo, que é fantástico. Olha, eu até conheço, mas agora não tá me vendo nenhum da cabeça. Eu só consigo pensar nas Estrelas Além do Tempo porque foi o que eu fiquei falando e foi o que eu pesquisei mais para falar das histórias das três mulheres. Eu sei que tem, mas agora eu não consigo pensar. Se alguém, inclusive, que tá ouvindo souber, pode falar, tá, gente? Mas, Isabela, eu vou procurar e vou mandar. Eu tô lendo aqui os comentários, tá, gente? Eu só não tô falando em voz alta porque eu vou falar mais as perguntas para poder responder, porque já são 1h45. Mas obrigado por todo mundo que tá comentando, tá? A Raíssa Silva
falou. Pra ser sincera, eu não fazia ideia que já havia mulheres inseridas desde a época da Revolução dos Computadores. Pois é. Eu só descobri também quando eu entrei no Minervas e eu comecei a pesquisar sobre isso. Porque quando eu entrei no Minervas eu tive que fazer uma linha do tempo com as mulheres na ciência e eu vi a Ada, eu fiquei, quê? Quem é essa? E assim foi. E também quando eu vi o filme Estrelas Além do Tempo. Hum, 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 hum. Gabi, você já passou por alguma situação chata na faculdade por ser mulher na computação? Se sim, como você lidou com ela? Olha, Gabi, eu não me lembro de ter passado por nenhuma. Ontem eu citei uma que aconteceu num processo seletivo que eu fiz, mas eu acho que não tem muito a ver por ser mulher na computação. Acho que foi mais assim, por ser mulher, sabe? Vou falar rapidinho de novo. Eu tava num grupo com dois meninos e eu era a única menina. E aí no grupo eles não me ouviam, sabe? Eles um concordava sempre com o outro, não concordava comigo, só concordava comigo quando um deles concordava ou algum orientador da gente falava que eu tava certa e tudo mais. Foi a situação que eu passei. Mas eu não acho que foi por ser mulher na computação, acho que foi só por ser mulher. E eu lidei com isso tentando sempre me afirmar e tudo mais, acabar falando mais alto, e isso acabou só me prejudicando. Então, eu, sabe, deixei pra lá, conversei sobre isso com as pessoas que deveriam saber, e deixei pra lá e comecei a seguir em frente, tá? Gabi, só Oi. a Bruna comentou, não sei se você viu, que ela comentou um pouquinho antes da Gabi, da Gabriele Jandres, perdão, que é uma pergunta Ah, muito tá, acabei legal, de ver. que eu achei muito interessante. Desculpa, Bruna. Quais medidas estão sendo tomadas na atualidade para incentivar as mulheres a exercer essa área? Olha, na verdade tem um monte. Ano passado tinha uma da New Bank, que eu até me inscrevi, que era só para mulheres. Eles mandavam um desafio de programação e a gente tinha que resolver. E aí, se conseguisse passar por esse desafio, eles tinham uma conferência, alguma coisa assim, em São Paulo, um evento em São Paulo, e as mulheres que conseguissem passar, eles pagavam, né, é, o transporte, eu acho que até a hospedagem, para você participar de uma conferência lá com várias palestras, e lá as pessoas iam ter tipo um Minerva Jam, ia ter um desafio assim, que você ia ter grupos e tudo mais, e aí iam ofertar emprego para essas pessoas. E era um evento exclusivo para mulheres. Eu achei muito legal. Também tem outras empresas que fazem isso. Quando a gente estava pesquisando no Minervas, tem uma empresa que acho que é a L'Oréal, se eu não me engano, que também tem um monte de iniciativa para mulheres, só para mulheres, que não é aberto para todo mundo, justamente para aumentar o número de mulheres nessas empresas e para dar mais oportunidades para as mulheres mesmo. Desculpa. É isso. Eu acho que essas são as maiores iniciativas que as empresas estão tomando. Fazer eventos com oportunidade de oferta de emprego e tudo mais, só para mulheres. E eu acho muito legal, para falar a verdade. Ok? Quando eu fico em silêncio é porque eu tô lendo, tá, gente? A Estela deu um complemento na apresentação dizendo que em uma pesquisa que ela fez no projeto da universidade, eles tiveram uma surpresa, porque na época que os jogos foram criados, os homens meio que se sentiram privados e começaram a ocupar o espaço, fazendo várias propagandas que só tinham meninos. E quando tinha menina era para poder mostrar como o cara era demais para a menina. Pois é, eu acho que pela grande aderência dos homens aos jogos, pelos homens jogarem muito, acabou que virou uma coisa masculina. Adotaram que os jogos eram para meninos e aí pronto. Foi exatamente nessa época que as mulheres começaram a desistir da computação. Acho que criou esse ambiente, né? Os homens começaram a entrar muito em computação, criou um ambiente completamente tóxico, na minha opinião, e masculinizado. E aí as mulheres acabaram desistindo dessa área. Agora que a gente está voltando. Aí, a Clarice Santana falou. Talvez a Camila acute, né? A chute.
Eu acho que ela tá falando das mulheres brasileiras, né? Vale a pena entrar no Instagram dela. Ela faz um trabalho legal de inclusão da mulher na tecnologia. Então tá aí, gente. Pega a dica da Clarice. Eu mesmo vou entrar, porque passei uma vergonha aqui, né? Sem mostrar nenhuma brasileira. Hum. Aí tem o Code Girl, tem o Go Against the Flow. Acho que são projetos, né, de inclusão que vocês estão citando. As sufragistas também é um projeto de inclusão, Blenda? Fala pra gente. Ah, tá. Aí, gente, a Estela Miranda botou um site que ela fez um tempo atrás com outras histórias de mulheres. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tá no chat, tá? Estela Miranda Batista. Outra indicação de filme. O Arthur falou da Cristina Junqueira. A Lara deu também uma indicação, que é o podcast Mamilos. Lá tem um quadro chamado Algoritmo G. O Linux Types oferece de tempos em tempos cursos gratuitos para as mulheres. E sempre oferece desconto em seus cursos para mulheres e trans. A Larissa Dalimar falou: hoje tenho visto muitas mulheres migrando para a tecnologia por recolocação, justamente porque diversos projetos, bootcamps e comunidades estão cooperando para isso. Eu mesma geralmente me sinto muito melhor como mulher nessas comunidades do que na faculdade em si. Sim, eu também conheço duas meninas que são de outros cursos também na UFRJ e estão tentando migrar para a computação. E são cursos totalmente diferentes de ciência da computação, então tentando migrar para lá. Eu acho que justamente por isso, justamente por esses projetos de integração que estão chamando a atenção das mulheres, que estão relembrando para as mulheres que o lugar delas também é na computação. E por isso eu acho que esses projetos são muito, muito, muito importantes. Ah, tá. O Cold Girl e o Girl Against the Flow são filmes. Também são filmes. E aí, gente, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Se quiser falar, pode ligar o microfone, tá? Não precisa ser só no chat. Clarice Santana perguntou: existe algum grupo de estudo que vocês conheçam, ou mesmo Minerva, que sejam de mulheres que queiram aprender a programar? Olha, o Minerva Digitais está com um projeto. Se a Larissa quiser falar sobre isso, eu acho melhor. Mas é um projeto de grupo de estudos, mas eu não tenho certeza se é fechado para as meninas de ciência da computação UFRJ, se vai se expandir e tudo mais. Na verdade, é outra colega nossa do Minervas que está com esse projeto aí, que está liderando esse projeto. Eu acho que ela poderia te responder melhor, mas ela não está aqui. Então, Larissa, se você quiser acrescentar alguma coisa. Beleza. Acho que, Clarice, sua pergunta foi muito interessante até para fazer uma pesquisa aqui ao vivaço. A gente no Minerva estava com esse plano, né, de lançar um grupo de estudos, e aí sobre temas diversos, tecnologia, com foco na comunidade feminina, né, porque acho que um lugar, normalmente com mulheres a gente se sente mais confortável. A princípio seria algo um pouco mais fechado para o UFRJ, mas se vocês tiverem interesse e não são do UFRJ, se vocês puderem manifestar interesse aqui, a gente já vai ter, tipo, pessoas interessadas e argumentos suficientes para tentar expandir esse projeto. Então, acho que com a Clarice aqui já ficou, assim, meio que claro que a Clarice tem interesse, mas se vocês tiverem interesse, nem que seja mandar o e-mail depois, é só colocar aqui no chat, eu teria interesse, gostaria de participar de um grupo de estudos, me ajudaria muito a aprender programação, e, enfim, a gente tenta colocar esse projeto para frente. A gente deixou ele um pouco de lado, que a gente viu que não estava tendo muita adesão,
A Clarice já mandou todas as informações. Vou anotar aqui. Que aí. Ah, beleza. Não, então, se vocês têm interesse, a gente pode até conversar com a Gabi, que é. Não, não é essa Gabi, é outra Gabi. É outra Gabi. É outra Gabi. Gente, vou salvar tudo isso aqui. Que a gente pode sim tocar pra frente e cobrem a gente, né? Acho que a Gabi Matos, a gente concorda também que é uma coisa interessante, então a gente pode conversar sim. Com certeza, gente. Ai, que legal. Tô gostando de todo mundo aí mostrou interesse. Vocês são demais. Mas show. Beleza. Gente, se vocês quiserem bater mais algum papo com a Gabi, manda aí. Manda aí. A Julie Modesto falou: gostaria de participar, faço letras. Na quarentena passei a estudar Python. Legal, inclusive, se você quiser compartilhar isso do grupo de estudo com outras meninas do seu curso, quanto mais gente de cursos diferentes, melhor. Não só computação, tá? E muito legal que você tá estudando linguagem de programação. É muito importante atualmente, em todas as áreas. Gente, já são 1h57. Ninguém mais tem nada a dizer, nada a acrescentar, nada para perguntar. A Estela Miranda também falou que a gente pode fazer uma ligação com um projeto da universidade dela, chamado Minas Coders. Ah, legal. Anota aí, Larissa. Pô, anotado aqui, muito obrigada. Estela, eu vou te mandar possivelmente um e-mail falando: oi, então, vamos conversar, vamos bater um papo. Fechou. Ah, gente, obrigada a vocês. Vocês não têm noção de como eu tava nervosa e de como eu tô feliz. Com a resposta de vocês, com a conversa de vocês, com os elogios. Obrigada, de coração. Beleza. Então, Gabi, eu vou dando os encaminhamentos finais, beleza? Ok. Galera, antes de vocês começarem a sair, vamos fazer igual ontem. Eu consegui fazer a chamada e a princípio tá todo mundo lá que tá presente, já tá com ok. Mas só para garantir, se você quiser garantir as suas horas complementares na sua faculdade, manda o seu nome e seu e-mail, por favor, só pra gente ter isso salvo, que aí qualquer coisa a gente pode retornar. Porém, tem várias pessoas, tipo, as pessoas que estão presentes aqui, eu já chequei, tá todo mundo como presente na lista lá. Queria mais uma vez, então só vai mandando o nome e o e-mail. Queria mais uma vez agradecer a Gabriela Matos, a Gabi do Minervas, por esse conteúdo que foi incrível. Gabi, você mandou muito bem. Você comentou que estava nervosa em apresentar, mas você arrasou. A galera interagindo também, quero muito agradecer a vocês. E, Gabi, se quiser falar alguma última coisa. Não, eu queria só agradecer mesmo, gente. Obrigada pela presença de vocês, pela participação de novo, assim como a Larissa falou. Foi muito importante para mim, pessoalmente, e também para o Minervas, com certeza. Vou falar igual ontem. Siga a gente nas redes sociais para vocês ficarem de olho nos eventos, né? Que a gente vai ter muita coisa por aí, inclusive o PS que está chegando. No Facebook, no Instagram. E é isso, gente. A gente agradece muito, todo mundo, toda a equipe, né, do Minervas agradece muito a vocês por estarem participando. E a semana continua, tá? Hoje é só terça-feira. Pois é, amanhã tem mais. Amanhã a gente volta com o tema de gestão de tempo feminina, né? Então, como é que se dá essa gestão de tempo por mulheres, tentando fazer uma análise dessa diferença de homens para mulheres. E daqui a pouco tem mais. Então, quem tiver aí amanhã, até amanhã. Quem só se inscreveu hoje, a gente agradece muito pela presença de vocês, tá bom? Muito obrigada. Bem, obrigada, gente. Estão liberados. A Karina disse que não conseguiu ontem participar. Karina, a gente gravou a de ontem, tá bom? Eu não sei por onde a Larissa vai disponibilizar, a gente vai disponibilizar, mas assim que souber, a gente tenta mandar um e-mail para todo mundo para avisar. Porque eu sei que teve muita gente que chegou atrasada
ou que teve que sair mais cedo, para poder ter esse conteúdo aí inteirinho para vocês, tá? É isso que a Gabi falou, a gente não está muito definido aonde a gente vai disponibilizar, se vai ser mandando e-mail para vocês, mas fica tranquilo. Tchau, gente que tá saindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Bem, eu vou parar aqui a gravação. Acho que todo mundo já mandou o seu devido e-mail e seu nome.